Aqui meu computador, agora sim. Boa noite, mulherada. Tudo bem com vocês? Já dei boa noite para várias pessoas aí. Bom, gurias, vou contar para vocês um pouquinho aí da história de por que vamos ter uma mentoria inovadora com as nossas educadoras. Quando eu comecei a buscar as pessoas para dar mentorias para vocês, e também foram aparecendo mulheres se colocando à disposição para dar a mentoria, eu queria muito alguém que falasse sobre a importância de se ter, assim, mais ambição na vida. Porque nos ensinam que pessoas ambiciosas é uma coisa muito feia, quando na verdade não. Ter ambição na vida também significa que a gente quer se melhorar e que a gente quer ter coisas melhores na nossa vida e a gente merece. A gente é muito ensinado, a gente já vem falando sobre isso, né? Que ter dinheiro é feio, que quem é rico é isso, que dinheiro é sujo. Então, eu queria muito pessoas que falassem da importância de ter ambição, de a gente não se contentar com pouco, de a gente estar sempre se buscando mais qualificações. E aí eu estava, acho que 2 meses, procurando alguma pessoa que pudesse falar com isso com maestria para vocês. E aí, num dia, estava eu aqui em reunião com todas as educadoras e a Suzana, né? A Suzana Pires, lá de Los Angeles, e nós aqui, né? Cada uma no seu lugar do Brasil. E aí eu estava assistindo, então, a Suzana conversar com cada educadora, e aí no meu computador aqui, como eu comentei para vocês, aparecem aqui algumas carinhas, né? E aí cada educadora contou a sua história para a Suzana nesse dia. Umas a Suzana já conhecia, outras não. E aí eu falei, caramba, tá aqui na minha frente. Temos 14 ou 15 mulheres que foram no Instituto, fizeram a jornada e são cases de sucesso, que representam muito bem o Instituto, que fizeram a virada de chave através da jornada. Então, foi aí que eu pensei, educadoras, vocês vão dar uma mentoria também e vão contar um pouquinho da história de vocês. Então, o nosso desafio de hoje para essas mulheres que são falantes, muitas delas, cada uma vai ter 5 minutos para contar um pouquinho da sua história. Então, eu quero começar pedindo para a nossa gestora do casarão lá do Rio de Janeiro, da nossa equipe do Rio de Janeiro, que é a Janice. Janice Delfim, queridíssima, eu quero que a Janice conte da sua história no Instituto, que ela representa melhor do que ninguém, né? Esse Instituto aqui, veste a camisa com muita maestria. Vai lá, minha querida, tudo contigo. 5 minutos, né, gente? Olha aí, 19h24, bora lá, bora lá. Boa noite, mulherada. Janice, tá tremendo? Janice tá tremendo. Eu tava numa cadeira, eu falei, não vou nem aguentar ficar na cadeira, deixa pro meu sofá, porque eu vou ficar mais à vontade. Porque são muitas mulheres, não são só mulheres do Rio, né? São mulheres do Brasil. Boa noite, Salvador, que eu amo essa cidade. Eu queria dizer para Salvador, gente, meu sonho é conhecer as mulheres de Salvador, de todas as cidades, mas assim, eu tenho um carinho pelaquela cidade do sol. Boa noite, todas as mulheres de São Paulo. Boa noite, todas as mulheres do Sul. Queria dizer que eu sou Janice Delfim, tenho 42 anos, apesar desse rostinho de menina. Já estou me considerando já uma senhora, graças a Deus, agradeço a Deus todo dia por isso. Cheguei no Instituto Dona de Si no ano de 2000, meado de 2019. Foi bem no auge da pandemia. Eu conheci o Instituto bem no auge da pandemia. Foi por coincidência, eu já desenvolvi um trabalho na minha comunidade, e aí um produtor de cinema com uma outra produtora muito querida que estava com a gente, que estava no Instituto, onde ela está seguindo outros caminhos, resolveu que o Instituto queria dar uma ajuda para uma comunidade, sempre como foco é mulheres. Foi aí que eu conheci o Instituto. O Instituto, no período da pandemia, fortaleceu muito as mulheres do Morro dos Prazeres. Eu já desenvolvo alguns trabalhos dentro da minha comunidade, eu sou agraciada. Eu costumo dizer que eu informo, formo e transformo o Morro dos Prazeres. Não vou mudar o mundo, não vou mudar o Brasil, não mudo Santa Teresa, mas um pedacinho da minha comunidade a gente está plantando e está vendo as mudanças. Hoje estou a gestora, né, do Rio, estou à frente de algumas ações que nós temos no Rio, como os labs de moda. Hoje nós temos o lab de moda, que é com apoio da Animale, e também temos agora um novo lab, que é com a Prio. E já dizendo,
Hoje estamos trabalhando para fortalecer, para levar para todo o Brasil, tá? Então, assim, vai ter, se Deus quiser, futuramente, igual tem no Rio, em outras cidades do Brasil. Aí, voltando, como eu conheci o Instituto? Conheci naquele furacão. Moro na Comunidade dos Prazeres, uma comunidade bem grande, todas estão convidadas a conhecer. Fica bem no centro do Rio, a maior comunidade com a melhor vista da comunidade, sabe? Assim, a gente tem um 360, a gente tem Cristo Redentor, a gente tem Pão de Açúcar, entre outros, mas naquele momento era um momento de fragilidade. Foi assim que chegou a pandemia e eu pensava, vai morrer todo mundo. Assistia lá fora e falei, vai morrer aqui. Se lá fora, países de primeiro mundo, está morrendo tanta gente, imagina aqui no Brasil. E dentro das comunidades, das favelas, que a gente mora, moramos aglomerados naturalmente, as nossas casas são uma do lado da outra. Pelo menos aqui no Rio, assim, não tem tanta distância. Por exemplo, eu estou na sala da minha casa e do outro lado da minha parede é a sala da minha vizinha. Dependendo do que a gente está falando na altura, escuta lá. E eu falei, cara, foi aquela coisa desesperadora. E o Instituto veio fortalecendo. E aí eu precisava me fortalecer enquanto mulher, enquanto empreendedora, porque eu, em outros momentos, sou diva delícia. Faço comidinhas para vender e fazer assim. Tinha que fazer alguma coisa, precisava de dinheiro, aquela coisa de mulher. Vou fazer empada, vou fazer bolo, vou fazer pizza. Fica parada que eu não vou. Mas como a maioria de nós, eu entrei como? Só com muita vontade, com pouco dinheiro e não busquei conhecimento. E aí, bem na pandemia, toda arrebentada, quebrei. Logo assim, conheci o Instituto e conheci a jornada. E aí foi a jornada, foi a minha virada de chave para a minha vida. Hoje eu ainda não tenho aquele tanto de dinheiro que a gente fala e que é verdade que ele vai chegar, mas eu busco e estou mais perto das realizações dos meus sonhos. Hoje, depois da jornada, eu melhorei muito. Quem me conhece aqui há muitos anos, tipo a Ariana, que fomos amigas de escola lá no primário, sabe o quanto que aquela Janice tá ficando para trás. De vez em quando ela tenta ser usada, mas o quanto que eu melhorei enquanto pessoa, enquanto mulher para mim mesma e, consequentemente, para o meu trabalho, para aquilo que eu posso oferecer para o mundo. Hoje eu sou muito mais tranquila. Hoje eu penso melhor. Hoje eu aprendi, dentro da jornada, a me priorizar, a não ter vergonha de me colocar em primeiro lugar. Muitas mulheres perguntam assim, qual é a pessoa mais importante da sua vida? Ah, deixa eu falar, eu sou mãe de um menino de 23 anos. E eu falo, a minha prioridade sou eu. Tudo na minha casa me bota em primeiro lugar. Sabe, não é feio, não é ruim, não é falta de ética, é amor próprio e é sobrevivência. Eu costumo dizer para as mulheres que estão ao meu redor, muitas delas estão aqui e sabem disso, que eu só dou ao outro aquilo que eu tenho. Então, antes de eu pensar no outro, eu preciso pensar em mim. E isso eu aprendi dentro do Instituto Dona de Si. Eu aprendi organização. A parte de finanças, gente, vou ser sincera para vocês. Meia bagunçada porque eu sou meia safadinha. Mas aprendi. Às vezes não coloco para mim, mas se vierem conversar comigo, eu consigo colocar, ajudar em prática. Mas acho que são coisas que é o aprendizado durante o meu processo de vida. Mas assim, eu costumo dizer para todas vocês que estão assistindo a jornada, dê atenção. Volte quantas vezes precisar em certas aulas, como cuidar da saúde, sobre finança, sobre tudo, gente, porque é extremamente importante. Eu fico de bobeira quando eu consigo falar para as pessoas, quem está aqui sabe, eu falo, gente, é a Suzana falando. Aquilo que você consegue falar para o filho, para a filha, aquilo que tu fala para a melhor amiga, aquilo que você aconselha, mas nesse momento você vai estar parando e falando para você, ouvindo ela falar com você, e você vai colocar em prática. É isso que eu desejo para todos vocês. A virada de chave, o crescimento, voa, seja vocês mesmos, priorize a vida de vocês, priorize a saúde, se coloque em primeiro lugar, busque e realize os sonhos. É essa, Janice Delfim, tá? Tô aqui, tô na rede sempre no Instagram do Instituto. Quem quiser chamar, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, saber mais sobre o Instituto, estou aberta para isso, para te visitar, tá? Aceito o convite para fazer as visitas, porque eu quero muito conhecer todas vocês. 6 minutos, Janice. Quanto? Um minuto? 6, já passou. Ah, já foi? Um beijo grande no coração de vocês. Boa noite e fique até o final. Tá? É isso.
Obrigada, querida. Vamos agora para... Já que ela abriu a câmera aqui na minha frente, a Ariana Cunha. Vamos lá. Oi, meninas, boa noite, boa noite. Sou a Ariana, sou transista, mãe de uma princesa linda, Alana Maju. E eu conheci o Instituto em 2022, final de 2022, através da chamada para aula de marketing digital com a nossa maravilhosa Fernanda, que também vai aqui falar com a gente. E eu estava voltando a trançar, eu trabalhava de CLT e sempre trancei com uma fonte de renda agregadora, mas aí depois da minha gestação, depois da minha maternidade, eu decidi que eu precisava parar de trabalhar, que eu precisava parar de trabalhar de CLT, corrigindo, que eu precisava estar mais com a minha filha, uma vez que a minha gestação já veio, não na minha adolescência, veio aos meus 35 anos. Então, eu queria me dedicar a ela. E aí foi nessa virada de chave, de sair da CLT e voltar a trançar, que eu já trançava, que eu vi a chamada do Instituto, com o rostinho da Janice, como ela falou, a gente já se conhece há bastante tempo, e fui fazer as aulas de marketing digital com a Fê. Dali eu fiquei apaixonada com a proposta do Instituto, com o que a fala da Fernanda, com tudo que fala, e não saí mais. Em 2023, eu vim para o Lab de Moda, eu participei do Lab de Moda, tive dentro da aula de gestão, eu fui uma das premiadas, fui premiada como dona de si absoluta, e foi assim muito legal o start que deu na minha vida. E depois disso fui convidada para dar aula de trança, fui convidada para ser educadora, estou há 2 anos como educadora no Instituto, e eu falo que daqui ninguém me tira mais, que é uma família. E quando a gente entende o propósito do Instituto, quando a gente entende o que o Instituto, o que a Suzy e todas as pessoas que estão envolvidas no Instituto falam, fica muito mais fácil a gente vender a imagem do Instituto, fica muito mais fácil a gente falar sobre o Instituto e conseguir fazer as pessoas que estão ao nosso redor comprarem essa ideia, sabe? Porque é transformador, é o que a Janice falou, é transformador essa virada de chave, essa Ariana que tem hoje, que procura se comunicar, que tem um contato mais direto com as pessoas. Eu aprendi dentro do Instituto, eu aprendi porque pessoas que estavam dentro do Instituto identificaram esse potencial em mim, me incentivaram, me apoiaram, me estimularam, e hoje eu consigo falar com muito mais clareza de quem é a Ariana. É muito difícil a gente falar de quem é a gente, sabe? Mas quando você está segura do que você está fazendo, a gente consegue alinhar. Assim, essa sou eu, Ariana, 41 anos, transista. Falo para as meninas que assim, eu estou educadora, eu não sou educadora, hoje sou eu, amanhã pode ser qualquer uma dessas que está aqui com a gente, porque é isso. A gente precisa de mulheres para levar o Instituto. Eu tenho uma acelerada, eu já falei para vocês, ela está aqui com a gente, que ela fala que o Instituto é a ferramenta do futuro. O Instituto Dona de Si é a ferramenta do futuro, que é a Ana Valéria, e é isso. Ela entendeu o propósito, e eu faço, e eu falo de uma forma que eu quero que outras pessoas entendam dessa mesma forma. Essa sou eu, meninas. Maravilhosa, Ari, maravilhosa, queridíssima. Eu não vou ficar elogiando todas vocês, porque senão a gente vai dar mais 5 minutos por pessoa, de tanto que eu vou ficar elogiando. Vamos para a dona Fernanda. Tá por aí, Fê? Estou aqui. Boa noite, meninas. Boa noite, vamos lá. Sou 5 minutos. Sou Fernanda. Comecei no Instituto Dona de Si na pandemia, ajudando a Janice com as distribuições de cesta, de absorvente, do que vinha. A gente estava no front dessa loucura que foi a pandemia, dessa tristeza. E fomos lá trabalhando. Depois disso, eu fiz a jornada do Instituto Dona de Si. O início já me pegou logo, se cuidar, que a gente cuida de todo mundo, né? Eu falo isso, mulher, mãe, acaba cuidando de todo mundo e acaba se pondo em último lugar. E aí, Dani ia fazer exame, comecei a fazer exame, check-up até do que não doía. Comecei a fazer tudo. Mas foi bom, foi um olhar para mim, foi um momento de autocuidado. E aí, depois que eu entrei, não saí mais. Aí tive essa oportunidade de dar aula de marketing digital presencial, final de 2022, foi onde eu conheci essas meninas, Ariana e muitas outras, e comecei a entrar nesse universo. Eu falo que o Instituto é um lugar de paz,
é um lugar, é um espaço físico de paz, é um lugar de acolhimento, é um lugar de escuta. E aí depois eu comecei a ser educadora. Nós temos aqui cursos presenciais, cursos de costura, de modelagem, e aí eu fui educadora. No meio desse caminho, Janice virou gestora Rio, e aí eu fui também gestora Rio com a Janice, apoiando a Janice, igual Claudinha e Ju, e estou aí até hoje, nesse trabalho que eu amo. Aqui no Rio a gente tem um trabalho presencial também, além da Casa de Bahia. Nós temos também outros trabalhos presenciais, e aí a gente tem essa oportunidade desse contato, dessa escuta, e o Instituto me desenvolveu. Eu aprendi a ouvir que eu digo ouvir verdadeiramente, parar tudo, escutar a mulher, sem julgamento. Ah, por que que ela não faz isso? Por que que ela não toma essa atitude? Não, tem que tomar nada, o problema é a vida dela. Mas eu tô aqui com os dois ouvidos para ouvir. Abraços, tem muitos abraços quentinhos. E muita conversa, e muito diálogo, e o Instituto é isso, esse lugar que eu chamo de lugar de paz, lugar de escuta, lugar de acolhimento. E não me conte seus problemas, pode contar sim, a gente ajuda, e é gostoso. Nesse meio caminho também a gente teve aqui, tem um negócio aqui no Rio de Janeiro que chama-se Carandaí, que é um evento de moda autoral. No meio do caminho a gente encontrou uma educadora, vou falar rapidinho dela, é a Trissarada, a gente chama ela de Trissarada, que é o nome dela. E é muito legal porque ela entrou e ela se sentiu acolhida, e ela fala sobre isso. E é legal a gente ouvir esse relato das aceleradas, né? Do quanto elas vão se sentindo acolhidas. E aí a gente tem agora esse ano a Lu, que vem lá de Caxias, a gente tem mulheres que vêm de longe, e a gente tem acolhido elas. E os encontros, também tivemos encontro ano passado da Casa de Bahia. Nós tivemos, acho que, ano passado, 3 encontros das Casas de Bahia, se não me engano, 3 ou 4 encontros. Ano passado a gente teve mais encontros presenciais. E era um momento também da gente se acolher, se juntar. A Ariana indicou a transista dela, maravilhosa também. E ela se sentiu super no lugar de... Ela, cara, eu quero estar aqui, eu gosto de estar com vocês. Esse ano nós tivemos um primeiro encontro presencial. As meninas sugeriram um outro encontro presencial e foi muito legal, porque a gente sabe, assim, a necessidade da gente se ver, da gente se encontrar. E nós já tivemos esse encontro presencial. E nós tivemos mais um encontro online também, nosso Rio, que foi muito legal. E o Instituto é isso, tá, meninas? Acolhimento. Só para acelerar rapidinho, que eu esqueci de falar uma coisa. Teve uma acelerada que me ligou, falou: preciso conversar com você. Cara, a gente bateu um papo. A gente ficou muito tempo conversando, né? E depois eu falei assim: eu gostei de ouvir. Mônica é o nome dela, não sei nem se ela tá aí hoje. Falei: Mônica, eu gostei de ouvir sua voz, eu gostei de falar com você. E aí ela falou assim: eu também gostei muito de conversar com você. E ela se sentiu acolhida. E é isso, tá, gente? E as meninas do Rio, pode ligar, tá, pra gente. Acredito que do Brasil todo, pode ligar, pode falar pelo telefone. A gente tá aí, acolhimento. Acabou meu tempo. Beijinho. Eu botei cronômetro aqui pra me ligar. Maravilhosa. Gurias, a Mira, que é a outra educadora do Rio, pediu para pular ela, que ela vai entrar de um outro aparelho de telefone. Então, vou passar para Brasília, nossa Praça Nova. Até ano passado a gente não tinha educadoras e aceleradas de Brasília, né? Uma novidade que estamos tendo esse ano. Elas devem estar nervosas, mas vamos lá. Dona Lu, está por aí? Luciane. O microfone ligou? Agora sim. Ah, tô aqui. Vamos lá, Lu. 5 minutos. Eu escrevi um textinho, meu marido falou... Ih, peraí, minha câmera no computador é muito ruim. Escrevi um textinho, meu marido falou que tá um pouquinho grande. Mas vamos lá. Bom, eu sou Luciana, né? Luciana Rosa, tenho 41 anos, sou carioca, mas moro em Brasília. Esse ano vim morar em Brasília. Quem eu era antes da jornada, né? Eu era uma mulher que sempre lutou pelos seus sonhos, mas que colocava sempre o outro à sua frente.
Então, se eu estivesse fazendo qualquer coisa e alguém me pedisse para parar para fazer o que ela estava pedindo, eu ia fazer isso. Eu parava tudo que eu estava fazendo, podia ser de trabalho, podia ser qualquer situação. Eu parava, ia lá atender quem quiser, quem estivesse me chamando. Bom, beleza. Né? E aí, durante a jornada, eu tive várias viradas de chave. As minhas aceleradas já escutaram a minha história, que em 2024, meu marido estava indo para o Rio me buscar para a gente vir morar em Brasília, e ele sofreu um acidente grave de carro, então ele ficou com o lado esquerdo todo quebrado e ficou em cima de uma cama durante 4 meses. E por conta disso, eu deixei tudo de lado, deixei minha saúde, parei de fazer tudo, porque para mim a prioridade era cuidar dele. Mas aí, quando eu comecei a assistir a jornada, eu pensei e refleti que se eu não estivesse bem, nada poderia mudar, eu não poderia ajudar ninguém. Então, eu passei a priorizar também a minha saúde por conta da jornada Dona Dina e por conta do que eu estava vivendo, né? Então, eu passei a cuidar de mim e a cuidar melhor dos outros depois que eu aprendi a cuidar de mim. Além disso, eu também aprendi que eu preciso deixar a minha vilã de lado. Em muitos momentos eu me acho incapaz de inúmeras coisas que eu faço. Eu aprendi que eu tenho que deixar a vilã de lado e deixar a protagonista aparecer, porque eu tenho muitas qualidades, tenho muitas coisas que posso ajudar os outros, e eu tenho que fazer isso reverberar na minha vida, né? Deixar isso aparecer na minha vida. Além disso, também aprendi a importância de criar pontes e de ouvir os outros, assim como a Fernanda, né? A escuta. Como é importante você aprender a escutar o outro de verdade. E, se for necessário, dar conselhos, mas sem julgar, só escutar. Ter uma escuta e ser uma ajuda para alguém, para outra pessoa. E aí, eu separei aqui algumas frases de impacto que a jornada trouxe para a minha vida e eu queria falar para vocês nesse momento. Você é a protagonista da sua história, da sua jornada. Se você não assumir seu lugar, ninguém fará por você. A responsabilidade do lugar que a gente está é nossa. O protagonismo leva ao propósito. Você pode fazer o que quiser, basta ter planejamento e saber onde quer chegar. Eu não preciso fazer tudo sozinha. A gente tem que fazer a nossa oportunidade. A gente precisa se desenvolver para se comunicar bem. Às vezes, a gente precisa assumir riscos. Pense sempre. E se der certo? A gente sempre pensa no que vai dar errado, né? Mas o que a gente tem que pensar é se der certo. Eu vou assumir esse risco e se der certo. Nós devemos viver o que queremos viver. Dinheiro é ferramenta de bem-estar e realização. A rotina é o produto da construção dos nossos sonhos. Seja grata, mas inconformada. E aí, o que eu queria dizer também é que a jornada nos transforma, porque a partir do que a gente vê de vocês, das transformações de vocês, a gente também se transforma. A gente se torna mulheres melhores, porque a gente ouve as histórias de vocês e porque a gente se vê muitas vezes nas histórias de vocês. Certo? É isso. Essa é a minha história. Lu, que lindo. Eu não conhecia a história da Lu. Olha só, a gente está trabalhando juntas aí há alguns meses e eu não conhecia a tua história. E que bom que a gente também aprende muito, né? Estando do lado de cá, através das histórias dos outros. E quando a gente ajuda os outros, parece que a gente é mais ajudada ainda. Tu tem totalmente razão. Dona Joana Dark, está por aí, meu amor? Eis-me aqui. Nervosa, sim. A Joana está nervosa faz um mês já que ela vai te falar. Mas eu consigo. Meu nome é Joana Dark, moro no DF, na cidade do Guará 2. Tenho 57 anos e conheci o Instituto através do Instituto Reciclando o Futuro, que eu faço parte do Instituto Reciclando o Futuro, dou aulas, né? E me ofereceram. Tu aceita esse desafio? Eu digo, aceito, eu gosto de desafio. Tive que romper muitas barreiras, né? Uma delas foi fazer vídeos antes da jornada. Eu tenho a minha loja, né, a WJ Variedades,
E, paralelo à WJ Variedades, eu também tenho um hotel de cachorro. Só que nas minhas postagens nunca aparecia nem foto, nem áudio, nada. Aí, numa mentoria, ficou aquela coisa martelando na minha cabeça, porque eu não gostava de me ouvir. Eu achava a minha voz horrível. Aí aquela mentoria deu aquele virada de chave. Por que não? É a minha voz, eu vou fazer o vídeo. E eu tô ficando boa nisso agora? Tô ficando boa nisso. E o Instituto, para mim, foi muito bom. Essa virada de chave, de eu me abrir mais em áudio e vídeo, eu rompi essa barreira. Antes disso, era incapaz de fazer isso, não topava. Aí as meninas, mas você tem que postar seus vídeos. Eu falei, não, não vou, porque simplesmente eu não gostava de me ouvir. E, para mim, teve um dia que uma pessoa chegou para mim e falou assim: muito obrigada por você ter feito com que eu voltasse a viver. Para mim, isso aí já valeu todas as dificuldades que eu tive que romper, todos os obstáculos. Isso aí é muito gratificante. Outra coisa também que eu aprendi no Instituto, como a Lu também falou, que deixava ela para o segundo plano, eu sempre era de ajudar os outros, nunca pensava em mim. Então, eu sempre me deixava em segundo plano. Qualquer pessoa que chegasse, pedisse ajuda, eu largava tudo e vou deixando, vou me deixando para trás. E eu costumo falar que eu digo, eu acho que eu estou na profissão errada, porque eu tenho uma facilidade das pessoas chegar até a mim para conversar, para desabafar. Eu falo, eu tinha que ser a psicóloga. Tem coisas que você fala, gente, para que ela me contou isso depois, né? No momento você está toda atenção, todo. E a gente tem que ter muita sabedoria para poder ajudar. E antes eu não pensava em mim, eu falava, gente, mas eu preciso uma frase também que ficou gravada, eu preciso estar bem para que eu possa ajudar o outro. Então, se eu continuar me deixando para trás, como que eu vou ajudar o outro? E a partir do momento que eu passei a adotar isso aí, eu percebi uma grande mudança na minha vida. E o que mais? Eu trabalhei a maior parte da minha vida em gerenciamento. Aí, uma vez eu falei, se eu tomo conta de uma empresa dos outros, por que não tomar conta da minha própria empresa? E joguei simplesmente assim 16 anos de uma empresa que eu gerenciava para o alto. Tchau. Cuidar da minha vida. E vou deixar aqui um recado para as nossas aceleradas. No início não é fácil, é difícil, mas não é impossível, meninas. Vão em frente, vocês conseguem, e eu não me arrependo de ter dado esse passo. Então, não se sinta insegura, confie no talento de vocês. Se você faz por amor, você vai conseguir sim. Acho que é isso. Maravilhosa. Olha, para quem me disse ontem que ia usar só metade do tempo porque estava com vergonha, não sabia se ia falar tudo, falou muito bem, Joana, parabéns. Gurias, a Joana e a Lu, elas não só viraram educadoras esse ano, como elas entraram como aceleradas junto, né? Elas não conheciam o Instituto, já começaram a assistir aula, já começaram a coordenar a turma. Então, olha que incrível esse trabalho. Comigo aconteceu a mesma coisa no passado. Eu não conhecia o Instituto, virei educadora, virei acelerada, e aí a gente vai acelerando aqui, ó, na loucura. E é muito, muito gratificante. Muito obrigada, Distrito Federal Brasília. Vamos agora, então, para outra praça, também que é uma praça que não é muito antiga, já tem, acho que é o 3º ano, Bahia. As nossas baianas estão por aí. Vamos começar com a Eli, que é a nossa educadora mais antiga da Bahia, e depois a gente passa para a Miriam. Olá, meninas, boa noite. Eu comecei no Instituto há uns 3 anos atrás, né?
Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece. Eu sou Elisângela Santos, tenho 44 anos, sou mãe de 2 meninas, né? Eu comecei no Instituto mais ou menos uns 4 anos atrás, em uma fase que eu não estava muito bem, né? Mas era um não muito bem de não estar satisfeita com o que eu estava fazendo, né? Com quem eu estava, meio de confusão. E aí, quando eu comecei a assistir às aulas, a primeira coisa que me tocou foi a questão da saúde. Eu parei para raciocinar e para refletir que eu tinha ido ao médico há uns 2 anos, né? Antes de começar o instituto, e que ele tinha me dado um sinal de alerta que eu precisava cuidar de algo específico e que eu não dei importância, né? E depois disso, algumas pessoas começaram a fazer observação. Ele tem alguma coisa diferente em você, um volume na sua garganta, não sei o quê. Aí daí, né, com o comentário dessas pessoas, né, que estava próxima de mim, e com as aulas do instituto, eu fui fazer um check-up. E aí eu descobri que eu estava com uma insuficiência na tireoide. E isso, se eu não tivesse tido essa alerta, eu poderia ter perdido até a vida. E aí eu comecei um tratamento e tudo. Hoje faço acompanhamento. Ela hoje em dia é comportada, é uma menininha obediente. Mas por quê? Porque precisou o instituto, né? Eu conheci o instituto através de uma indicação, uma amiga minha do Rio, né? Foi que teve esse conhecimento e achou que cabia para mim e aí me indicou. Eu, por curiosidade, porque até então eu não sabia o que era, do que se tratava, eu disse, não estou fazendo nada, não, bora se jogar aqui para ver no que é que dá. E nisso foi, assim, uma virada, assim, na minha vida em relação à saúde. Porque, como as colegas aqui comentaram, normalmente a gente sempre quer ajudar o outro, sempre quer se disponibilizar para o outro e termina nos esquecendo. E isso está errado. E eu tenho acostumado a falar com as minhas aceleradas, né, com as minhas alunas, que a gente, para cuidar do próximo, a gente precisa estar bem. Então, não adianta eu querer dar um copo de água para alguém, sendo que eu estou desidratada. Eu preciso estar bem, preciso estar hidratada para poder cuidar de quem está próximo da gente, né? Próximo de quem a gente ama, do cuidado, do carinho que a gente tem que ter. Comecei como vocês, né? Aceleradas. Já tem 2 anos que eu sou educadora. E, assim, estou sempre aberta para estar ouvindo, né? Eu sou muito de escutar, gosto muito de falar também, mas gosto muito de escutar, né? Dentro do que eu posso ajudar, eu estou sempre disposta, entendeu? Dizer para vocês que, como a colega falou, né? Não é fácil, nada é fácil, principalmente o que é novo. É algo que a gente não conhece, então a gente já entra assim, de pontinha de pé. Ai, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? O que é que esse povo quer comigo? Tá me cobrando, tá me pedindo. Mas depois, quando você se entrega, que você vai assistir às aulas, essas mentorias que têm sido maravilhosas, entendeu? A gente vai parar para poder analisar, para poder refletir, a gente vê o quanto é importante, o quanto a gente estava precisando daquele toque, né? O tanto que a gente estava precisando daquele olhar. E isso é maravilhoso e faz toda a diferença. Porque às vezes o que a gente quer e precisa é só de uma atenção, só de um ouvido para poder escutar, sabe? Só de alguém para lhe desejar um bom dia ou saber como foi seu dia. Isso já faz toda a diferença. Aqui na comunidade que eu moro, eu também faço uma ação, né, solidária, que veio me despertar na pandemia, que eu já tinha vontade de fazer, mas era algo que estava só no papel. E com a pandemia, eu tive a oportunidade de pôr em prática. E assim, o Instituto também vem me ajudando em relação a isso. Eu volto nas minhas aulas também, até o dia de hoje, para poder assistir, para poder acompanhar, entendeu? E assim, cada vez que você para poder assistir as mesmas mentorias, as mesmas aulas, você sempre tem um despertar diferente. Então, eu digo para vocês, não percam essa oportunidade,
certo? Se tiver dúvida, pode vir até a gente para poder perguntar, pode me procurar. Dentro do que eu puder e souber, eu vou estar auxiliando. E o que eu não souber, eu vou procurar saber de quem está acima de mim para a gente estar tentando solucionar ou acolher de uma melhor forma. Viu? Então, esse é meu recado. Dizer que a gente é capaz, sim, e a gente pode estar, deve estar onde a gente quer. Porque a gente que escolhe onde a gente quer estar e não esperar que o outro determine. Obrigada, Eli, querida. Vocês viram que ela mesma botou o cronograma dela, né? O cronômetro, na verdade. Ele ali já apitou. Miriam, sua vez. Miriam é educadora nova, também estreando esse ano na jornada. Então, boa noite, meninas. Eu sou Miriam Mercedes. Conheci o Instituto esse ano, tenho 43 anos, né? Tenho um filho de 15 anos. Conheci o Instituto esse ano, através da minha sogra. Uma amiga dela falou sobre o Instituto, para formar uma parceria com uma associação que ela já tem, que oferece curso para mulheres. Então, ela me indicou, falou do Instituto para mim, e aí eu já peguei o link e me inscrevi como acelerada. Pouco depois fui convidada a ser educadora. Entrei totalmente perdida, né? Porque eu não sabia, apesar de ser assistente social, ia trabalhar com pessoas de vulnerabilidade, principalmente com mulheres, ofertando cursos gratuitos, não era algo tão diferenciado, porque no Instituto a gente vê que é um acompanhamento do início ao fim. E tudo isso chegou na hora que eu precisava, realmente precisava. Eu estava insatisfeita com decisões que eu tomei, com escolhas que eu fiz. Tinha mudado de endereço, eu saí de perto da minha família. Eu vivia, na verdade, na minha família somos 7 mulheres e um homem. Então, no bairro que eu morava, eu tinha 3 irmãs mais velhas. Então, eu tinha todo o suporte, né? Até para uma dor no dedo, tinha alguém que ia chegar rápido para me socorrer. E com essa mudança, eu fui me sentindo triste, fui ficando com os pés praticamente na depressão. A minha irmã está aí falando no chat. É uma delas, uma dos meus suportes. Aí nós somos muito apegadas também. Então, vim para aqui, meu filho decidiu ir morar com o pai, aí eu fiquei me sentindo muito só. E nessa solidão, eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu me esqueci. Eu só queria dormir e não acordar. A realidade é essa. Então, com as aulas da plataforma, eu fui assistindo e eu percebi que eu estava precisando olhar para mim. A minha virada de chave foi essa. Eu precisava olhar para mim, eu precisava cuidar de mim, porque as coisas não estavam acontecendo em minha vida, porque a minha energia tinha mudado, né? Eu não estava conspirando a meu favor. E aí eu comecei, foquei nas aulas, fui assistindo às aulas, dando atenção às meninas, e eu via que elas tinham mais problemas que eu, e aí dava atenção para elas, dava atenção para mim. Me liguei que estava com o meu lado vilã. Eu sempre vivi, eu passei uma maior parte do tempo da minha vida do lado vilã, dando essa ousadia para ela. Né? E aí eu resolvi mudar. Comecei a cuidar da saúde, voltei a fazer exercício físico, continuo em busca de emprego, porque eu gosto da minha área, de estar na rua mesmo, trabalhando como assistente social. E ainda com as meninas, eu estou na rua trabalhando, fazendo qualquer coisa, mas eu estou ali com o celular, dando atenção às minhas aceleradas, porque eu sei que elas precisam de mim. Né? E isso me deu um motivo para acordar todo dia disposta, porque eu sei que tem uma galera me esperando, nem que seja só para dizer bom dia, ou para ouvir a situação delas, né? Dar um jeito de ajudar como eu puder. E assim, é uma coisa que a Joana falou, que as pessoas sempre procuram para desabafar. E é algo que eu percebi aqui, ouvindo a história das meninas, que isso é incomum. Nós todas temos isso em comum. Parece que todas as educadoras foram escolhidas a dedo. Somos mulheres ouvintes e que gostam de ajudar. Né? É uma característica nossa, parece que isso está forte no Instituto e é isso que nos atrai. E assim, eu estou apaixonada agora pelo Instituto. Né? O que eu puder fazer para contribuir, para trazer mais pessoas, para que outras mulheres conheçam e façam parte dessa corrente de fortalecimento, eu vou fazer, sabe?
E parei de falar no chat porque eu tô ficando com vergonha. E assim, eu sou assim, sou desse jeito, meio atrapalhada. Às vezes eu fico tão nervosa para resolver as coisas que eu acabo querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Mas estou muito feliz. Estou triste porque a gente já está acabando. Eu espero que as meninas continuem firme e forte, não desistam, revejam as aulas, porque é muito importante. Cada vez que a gente para reassistir, a gente tem um ponto diferente para analisar. A gente começa a ver as coisas com outros olhos, né? Porque a Suzana, quando ela está ali dando aquelas aulas para a gente, é tipo puxando aqui a orelha, olha aqui, todo dia você toma um puxão de orelha. E aí você vai fazendo as mudanças necessárias. A SAS me salvou. As terapias da SAS foram muito importantes para mim. Foi quando eu parei para ver que realmente era eu que estava agindo contra mim. E aí isso me fortaleceu muito. Descobri meu potencial, ver que eu estava parada. Eu que estava parada. Então, o universo não estava a meu favor naquele momento, porque eu não estava entregando o melhor, né? E agora eu faço isso. Gratidão a todas vocês, gratidão ao Instituto. Beijo. Consegui? Eu passei do 5. Maravilhosa. Sabe que eu me perdi aqui no tempo porque eu comecei a anotar umas coisas para falar para vocês. Elogio, Miriam, a gente não agradece. Elogio a gente apenas recebe e concorda para o universo entender que a gente merece e se permite receber. É porque eu sou um pouco tímida. Tímida. E eu só queria fazer um comentário sobre a Eli, que não bastou o médico dizer para ela, né, vai cuidar da tua saúde, tem que vir a Suzana Pires, olhar para ela na câmera e dizer assim, olha aqui, ó, vai cuidar da tua saúde, mulher. Precisou de puxão nas 2 orelhas. Isso aí. Obrigada, gurias da Bahia. Gente, eu vou passar a palavra para Semiramis, que é do Rio também, que ela não conseguiu entrar antes. Está por aí, Mira? Tô aqui. Consegui. Hoje eu tô de babá também, gente. Meu sobrinho mais novinho ficou doente e aí a minha irmã mais nova pediu para eu ficar com outro filho dela. Mira, Então, 5 oi. minutos, Mira, 5 minutos. Vou correr aqui, gente, que eu sou falante, mas eu vou correr, tá? Cronometra aí para mim. Vai. Prazer conhecer todas vocês. Eu sou a Semiramis Santana, sou educadora do Instituto desde 2022. E ser educadora me ensinou muito. Eu amo ouvir as histórias de vocês. Eu amo mesmo, gente. E me identifico muito com todas as histórias de vocês. E eu quero agradecer do fundo do meu coração pela nova oportunidade desse ano estar na jornada Fundação Casas Bahia, onde eu também encontro mulheres assim maravilhosas, incríveis de verdade. Minha caminhada com o Instituto começou no primeiro Lab de Moda. Eu sou aluna do Lab de Moda. Hoje em dia estou como assistente do professor Romário Fidelis, que é o professor desde o início, né, do Lab de Moda, e tem transformado a minha vida. Eu nunca me imaginei estando costurando dentro de desfiles de moda, dentro de produção de filme, estando mais perto do meu sonho, né, que é realmente ser uma estilista. Estou procurando, né, viver essa realidade, mas o Instituto me fez entender que no passo a passo eu consigo, sabe? Então, no primeiro Lab de Moda, eu me foquei em costura mesmo, porque eu queria ter técnicas de costura. No segundo Lab de Moda, realmente foi a modelagem, me aprofundei em modelagem. E aí, desde o primeiro Lab de Moda, eu consegui, lá dentro da Animale, consegui ter contatos com uma camareira, uma chefe de camareira, que trabalhava dentro dos desfiles de moda. E lá, ela pegou meu contato, porque assim, né, gente, quando a gente é costureira, artesã é assim, vai logo na fonte, né? Tinha fotógrafo, tinha galera do audiovisual, e eu fui logo aonde? Nas costureiras, que eu queria entender como é que eu fazia para poder estar nesse lugar também. E aí as oportunidades foram chegando, e meu nome foi chegando através de uma indicação de outra, vendo que o nosso trabalho é bom, que o nosso trabalho é de qualidade. E eu falo que eu refinei muito a minha qualidade nos labs de moda do Instituto,
porque ano após ano eu continuei e fui me aprimorando. E o Instituto nunca largou a minha mão, nenhum momento, né? Ano passado foi um ano muito difícil para mim, um ano de muitas mudanças pessoais na minha vida, e o Instituto ali me dando a mão. Então, sim, tive que voltar a ter consultas com psicólogos da SAIS. E, gente, sem palavras para dizer o que a SAIS nos ajuda, sabe? O que nos faz crescer. E a minha girada de chave, eu diria para vocês que a primeira delas, porque são muitas, né? É um tapa, a gente chora quando assiste a jornada, leva um tapa, um empurrãozinho, um sacode, e depois a gente fala, tá, eu tenho que fazer uma mudança real na minha vida. Porque é exatamente isso que todas nós sentimos mesmo, sabe? A gente sente esse sacode de acorda, menina, sabe? Vamos fazer acontecer para a tua vida, sabe? Melhorar, para você prosperar. E acreditem, todas nós, quando uma escuta, você conhece o Instituto Dona de Si? Já fez a jornada? E você fala assim, já. Você entende o que ela está passando, sabe? É uma coisa assim, realmente as nossas mentes vão se ligando, vão se conectando à realidade da vida da mulher, no caso a brasileira, né, no ramo de trabalho. E a Suzana nos acorda primeiro para a nossa saúde. E eu tive que cuidar muito da minha saúde mental. E entender que outras pessoas estavam interferindo da forma que eu queria viver a minha vida, sabe? Então, eu tinha muitas opiniões da minha mãe, levava as opiniões da minha mãe muito a ferro e fogo, sabe? Não, minha mãe tá certa, ela tem experiências, mas eu estava vivendo as minhas experiências. Tinha que passar as minhas derrotas, as minhas frustrações e saber levantar de todas essas situações querendo o melhor para mim. E o Instituto e a jornada fizeram total diferença nisso, sabe? De não ficar ali chorando, esperando melhorar, esperando alguém lembrar de mim, mas ser lembrada. Me fazer com que as pessoas lembrassem de mim. Então, construí o meu Instagram, que é o Mira no Look, onde vocês podem ver a minha rotina, né, de costureira, de modelista, os meus trabalhos, os cursos que eu faço. E o meu trabalho, hoje em dia, realmente está no Instituto. Eu amo estar no Instituto. É maravilhoso. E eu acredito que o Lab vai chegar aí também para vocês. E vocês vão ter essa experiência maravilhosa de construir a sua própria roupa, sabe? Gente, eu tenho roupas caras, né? Mas, assim, quando eu faço a minha roupa, a minha própria roupa, é um empoderamento que eu sinto. Até a minha roupa eu lavo na mão, a roupa que eu faço. Porque realmente, assim, é um cuidado, sabe? E eu falo, gente, sério, o Instituto, ele realmente me lapidou para eu me sentir assim, sabe? Para eu me sentir realmente empoderada, uma mulher de valor, uma mulher, assim, que pode escolher, sabe? Porque antes eu só aceitava o que as pessoas me davam. Hoje eu escolho, hoje eu falo, esse trabalho eu não quero, não. Coisa que a gente fica muito apreensiva quando a gente está precisando muito de dinheiro. Só que hoje em dia minha vida é tão organizada, né? E eu falo, graças ao Instituto, eu realmente separei a minha vida profissional da pessoal, e isso mudou totalmente, né? Me equilibrou nesse lugar de finanças que às vezes para a gente fica um lugar de muito perigo, e você fica contando moedas. Gente, eu já contei moedas muito na minha vida, isso é horrível, deixa a gente com a consciência pesada, de eu tô falhando aqui, eu tô falhando ali, e você tá realmente querendo melhorar. Mas tem um início, tem um começo, tem um início, e todo mundo vai passar por isso, não adianta. Mas depois que você passa, as coisas fluem, e você cada vez se sente mais dona de si. E uma vez dona de si, sempre dona de si. Obrigada, gente. Obrigada, Mira. Ó, Mira, deu no tempo, Mira. Muito bem. Consegui. Arrasou. Beijo. Beijo, obrigada. Vamos agora para a minha terra. Cadê a gauchada? Mulherada gaúcha, estamos por aí? Vou abrir primeiro para dona Giovana. Giovana também, ano passado, entrou como acelerada, esse ano. Aliás, as três educadoras são novidade, né, para novas educadoras. Está dando eco, vou deixar o microfone aqui. 5 minutos, Giovana. Boa noite, meninas. Todas me escutam bem?
Então, meu nome é Giovana, tenho 39 anos, eu falo da cidade de Alvorada, que é a região metropolitana aqui da capital de Porto Alegre, né? A capital do Rio Grande do Sul. Eu sou mãe de 2, sou empreendedora da beleza, mas durante o processo de autodesenvolvimento sempre veio muito para mim o propósito de auxiliar mulheres, né? E vinha muito a questão do amor próprio e do autocuidado, que é uma coisa que eu também precisava e preciso sempre, né, estar curando em mim. E eu via muito isso como eu também ajudando outras mulheres, né? Então, para mim, a jornada me ajudou muito, né? Primeiro, como acelerada, assim, a virada de chave veio para despertar em mim essa questão do autocuidado, de me colocar, como as meninas falaram também, em primeiro lugar, né? Sem culpa, né? A gente que é mãe, a gente sempre, né, pensa dessa forma, assim, como errado, né? A gente se colocar entre os filhos, mas a gente entende que não, né? Que é uma coisa que também é boa para eles. E acho que o base, assim, foi a autorresponsabilidade, que é aquele cliquezinho que dá da gente entender que nós somos responsáveis pelo nosso estado atual, e mais ninguém. Ah, mas o fulaninho fez isso e aquilo comigo. Mas a gente permitiu, né? É uma realidade dura, é uma verdade difícil de entender e de aceitar, mas para mim foi de grande diferença, porque aí me veio assim uma maturidade, né? Né, alô, querida, se tu não fizer, né, ninguém vai fazer, né? Daí vem as vozes da Suzana, né? Porque a gente para de ouvir a vilã e fica ouvindo a Suzy falando no nosso ouvido, então isso ajuda muito a gente. Eu conheci o Instituto Dona de Si através da Ju, né? Venho de uma parceria de 5 anos com hoje o Instituto As Lolas, mas foi né, um projeto que foi crescendo com a dedicação dessa mulher maravilhosa. E eu pude estar ali como aluna, pude estar ali como professora, pude estar ali como parceira, e estou até o fim, né? Espero que nunca saia. Assim como agora também espero nunca mais sair do Dona de Si, né? Porque, como todas falaram aí uma vez, né? Sempre Dona de Si. E eu estou muito feliz, assim, porque para mim é uma novidade liderar mulheres, né? E esse desafio de ser educadora veio para mim como uma amostra de que sim, eu sou capaz, né? E é muito assim poderoso para mim hoje entender o que o acolhimento pode fazer, né? Porque a gente, quando a gente é ouvida, a gente entende o bem que nos faz. Mas quando a gente escuta, é diferente, né? E a gente acha que a gente vai estar fazendo bem só para o outro, mas a gente recebe em dobro quando a gente está escutando alguém, porque a gente consegue se enxergar naquelas verdades, naquelas realidades, a gente consegue ter empatia, né? E consegue enxergar a pessoa, enxergar a dor da outra mulher. E só da gente poder estar ali acolhendo, ajudando, ouvindo, a gente já consegue ter um retorno, assim, muito incrível, né? E as meninas que caíram para mim, né, que eu ganhei de presente lá no meu grupo, e que a gente se identificou muito, assim, histórias muito parecidas, então, né, nada é por acaso. Eu tenho feito algumas reuniões, assim, individuais com as linhas aceleradas, né, a gente tem falado online, assim, mas olho no olho, assim, né, uma de cada vez, então isso também tem sido muito rico. Eu tenho conseguido, assim, depoimentos muito legais das meninas, assim, e conversas muito valiosas, assim, a gente consegue enxergar que o universo nos traz aquilo que a gente precisa, né? Então, eu tenho recebido muito, pode ter certeza, que eu tenho recebido muito mais do que eu tenho dado. E sou muito grata de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho. Grata a Ju, grata ao Instituto Dona de Si, por essa oportunidade, e eu espero continuar aqui por muitos anos. Obrigada, Gi. Obrigada por compartilhar a tua história. Estamos juntas sempre.
Vamos passar agora para a dona Patrícia. Estilo Pati. Hello! E aí, belíssima? Boa noite, gurias. Como é que vocês estão? Eu sou Pati Rodrigues. Eu sou daqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu moro no Morro da Cruz. Eu sou uma afroempreendedora aqui. Quando a gente fala afroempreendedora, né? Como diz a Suzana, tem muitas camadas, mas é assim que eu me identifico, porque o meu empreendedorismo ele é voltado para o público afro. Eu fui uma acelerada Donas de Si o ano passado, 2024. Ai, como é que tu achou Donas de Si? Não sei. Eu não sei, porque eu me inscrevia em tudo, eu estava em tudo que é grupo, e daí aconteceu que daí um dia tinha eu nunca participei de nada, mas aí teve o presencial, eu disse, eu vou lá. E aí o que aconteceu? Fui lá, gostei, fiquei, me apaixonei, e tô aí. Foi no momento da pandemia, a importância, ali eu senti a importância da gente estar junto. Da enchente, Pati. A pandemia é uma enchente, gente, a gente sofreu do jeito que Deus defenda. E aí foi na enchente, e o que acontece, né? A importância da gente poder estar junto. Porque junto a gente é mais forte. A gente entender que a gente não é sozinha. E nesse momento em que a gente estava muito frágil, se sentindo solitária, porque não estava saindo de casa, não podia ajudar tanto quanto gostaria, mas nós, enquanto mulheres, estamos sempre à frente de muitas coisas, né? E o Instituto me trouxe vocês. Eu não tenho muito a questão de ser uma virada de chave. A jornada me trouxe afirmação, porque eu já estava nesse período de cuidar de mim, nesse período de dizer não, mas aí tu fica naquela assim, será que eu estou certa, será que eu estou errada? Então, quando eu vejo as aceleradas, dizem assim, a Suzana está falando comigo. E aí eu digo assim, a Suzana está concordando comigo. Entendeu? Ela está concordando comigo, então eu não estou louca. Porque é isso, né? A gente é taxada de muitos rótulos, né? Então, a importância da gente entender que a gente não é louca e que a gente não está sozinha. Assim como muitas têm a virada de chave de estar em busca, quem já virou a chave também precisa ter uma rede de apoio. Na jornada eu tive isso, assim, eu não tô louca, eu já viu, eu falei que eu tinha que largar fulano de mão, viu? É nesse sentido, assim. Os benefícios de estar na jornada. Cara, poder trazer outras mulheres. Porque quando veio o próximo ano, eu comecei a dizer para as gurias, vocês têm que fazer esse curso, gurias, como é que vocês não se inscreveram, gurias, como é que vocês não estão lá? E quando apareceu, todo mundo se inscreveu. E hoje eu vejo elas também vendo o que eu vi, e elas tendo a virada de chave delas, né? Isso é um dos, mas o melhor benefício para mim. Poder ver as minhas se entendendo enquanto mulher, se entendendo enquanto pessoa, se entendendo enquanto empreendedora, se entendendo enquanto donas da vida dela, tendo postura, tendo posicionamento. A gente não pode nunca esquecer de usar a nossa voz. Nós, enquanto mulheres, nós somos silenciadas durante muito tempo. E a gente precisa usar a nossa voz. Tanto se está gostando, quanto se não está gostando. Aprender a elogiar outras mulheres. Deixar de falar de outras mulheres, falar mais com outras mulheres. E o Dona de Si, por só ter mulher, esse é o recado, assim. Eu tenho uma frase que é minha, que de um momento que todo mundo tem, eu falo demais, gente, me avisa, faz assim, Joó. Minuto, Patrícia, 1 minuto, vamos lá, fala a tua frase. Um minuto, eu tenho 50 anos e eu tenho um filho com 25 anos, meu filho é a razão da minha vida, e eu também tive que entender que eu preciso deixar ele viver a vida dele. Para eu poder viver a minha, eu também tenho que deixar ele viver a vida dele. Então, são conhecimentos, quando a gente se conhece,
o interessante é que nós falamos todas as mesmas coisas de formas diferentes conforme as nossas situações, né? Então, isso é ser uma dona de si. E eu sou sempre uma acelerada, porque assim como eu sou educadora hoje, eu aprendo com as aceleradas todos os dias. E é isso. Obrigada, minha querida. Gente, o grupo da Patrícia tá uma chuva de certificado essa semana. Quero dizer nada, hein? Quero dizer nada, hein? Cada dia brota certificado naquele grupo que, meu Deus do céu. Vamos para a dona Lisandra. Boa noite. O áudio tá bom? Estava aqui fazendo comida, ouvindo, buscando a filha em trânsito, voltando, tudo junto, mas ouvindo vocês. O meu nome é Lisandra Barcelos, também sou da cidade de Alvorada, aqui no Rio Grande do Sul. Fui acelerada também em 2023. Uma amiga mandou para mim um link, na verdade mandou um post para mim no Instagram, e eu achei interessante, eu pensei, nossa, eu preciso ser acelerada, eu preciso que alguém me acelere, né? Preciso participar desse programa. Me inscrevi, fui, né, contemplada, fui no primeiro encontro, conheci a Suzy, bati foto, uma querida, e ali me deu um gás, né, de fazer o que eu queria fazer. E aí eu conheci a nossa Claudinha, vi o que a Claudinha fazia e pensei, eu quero fazer isso também. Eu já tinha na minha cabeça que queria ser mentora. Eu disse, que ser uma educadora nada mais é do que isso, né? Acompanhar, lidar, direcionar. E aí eu falei pra ela, olha, como é que eu faço para ser uma educadora? E ela, que legal, eu não sei também, vamos ver. Enfim, eu não consegui concluir toda a jornada em 2023, porque eu estava passando por algumas questões pessoais minhas. Minha mãe ficou doente, eu parei de trabalhar para tomar conta dela um pouco mais. Minha casa foi leiloada em 2023, né? Algumas pessoas sabem, outras não, minha casa foi leiloada. E eu consegui ficar na minha casa, ainda estou nessa casa até hoje, né? Ainda digo que é minha casa, né? Porque eu me paralisei por muitas questões. E assistindo a jornada lá em 2023, o que me pegava era a vilã. Acho que todas nós já temos a nossa vilã, já passamos por isso. E o como a minha vilã me prejudicou, a ponto de eu perder minha casa, perder meus bens materiais. Não perdi minha dignidade, eu digo isso o tempo todo. Eu perdi muitas coisas, mas eu não perdi minha dignidade. E isso foi é o que me leva até hoje, até aqui, né? De cabeça em pé, com a minha coroa, como diz a Paty, né? Carregando a minha coroazinha aqui. Então, eu não finalizei a primeira jornada, fui em todos os encontros, mas não tinha psicológico, na verdade, para assistir todas as aulas a tempo. E quando virou o ano, eu pensei, vamos de novo. Vamos de novo, porque eu tenho que concluir isso, é uma questão de honra. Então a gente foi de novo, participei. A Ju, né, essa maravilhosa, foi minha educadora, e eu voltei com aquela frase, Ju, eu quero ser educadora. Porque assim, meninas, a gente, quando quer algo, a gente tem que insistir, a gente tem que persistir. E o Instituto trouxe muito isso para mim, de não desistir, de seguir em frente, de correr atrás. E muitas portas vêm se abrindo para mim, né? Eu fui trabalhar em feira, eu vendi produtos de cabelo, fiz muitas coisas, e sempre pensando que eu não posso deixar mais essa vilã tomar conta de mim. Então, hoje eu sou muito grata, né, ao Instituto, a oportunidade que eu tive, a oportunidade que eu tenho hoje de ser educadora, porque sim, né, depois que eu finalizei, recebi, né, um linkzinho, olha só, quem sabe, vamos lá, educadora, deu, topo, quero. Cheio de coisa para fazer, vamos ser educadora, vamos avançar mais uma. E hoje, poder instigar as minhas aceleradas o tempo todo ali. A gente às vezes fala no grupo, às vezes eu dou uma xingada nelas. E aí, cadê o movimento? Cadê os vídeos? Ah, eu gostei, mas eu não vi teu vídeo, não vi teu comentário, eu não vi teu engajamento, vamos lá. Esse projeto não pode morrer. Eu falo para elas o tempo todo isso. E eu quero deixar para vocês uma frase que eu usei outro dia dando uma aula e uma aluna repostou e eu achei o máximo.
Vergonha não paga boleto. Então, não tenham vergonha, corram atrás, porque nada vem de graça, nada vai parar no nosso colo por acaso, e a gente precisa correr atrás sim. Então, gratidão, e não esqueçam disso, mas, realmente, boleto precisa ser pago, e vergonha não paga boleto. Então, tirem a vergonha, deixe de lado, tira essa vilã, deixa ela de ladinho, e bora fazer acontecer. É isso, meninas. Espero muito ver vocês todas no nosso encontro final. Obrigada, Lisa. Vamos agora para a última praça, uma das praças que começou lá também do início, né? Era Rio de Janeiro, depois fomos para São Paulo. Lá em São Paulo é a maior quantidade de inscritas e de educadoras, nós temos 4 educadoras em São Paulo. Então, vou passar a palavra para a dona Elaine Simpatia. Tá aí, Elaine? Ali. Aqui, coloquei o cronômetro aqui. Oi, Bota um meninas, pouquinho. boa noite. Fala um pouquinho mais alto, meu amor, tá um pouquinho baixo. Melhorou? Sim. Melhorou? Boa noite, meninas, suas lindas, tudo bem? Meu nome é Elaine Simpatia. Eu sou do Instituto há 5 anos, sou educadora há 4. Eu paguei a jornada, porque quando entrei na pandemia em 2020 ainda não tínhamos a fundação, que são uma grande vitória e marco para o Instituto ter, né, a parceria, a Fundação Casas Bahia. Eu fiz uma masterclass, porque como tinha pandemia, né, estava todo mundo em casa, as suas irmãs, não sou masterclass, a gente se encontrava uma vez por semana, com as aceleradas que toparam fazer o master, mais a Suzy e a irmã dela, a Gisela, que era minha educadora. Eu fui representante do Instituto, porque eu vendia a jornada, consegui ganhar dinheiro vendendo a jornada também. E nisso, e o que mais assim, me impactou é que eu sempre achei que tinha que sempre ajudar os outros. Eu me ajudava, mas eu ajudava mais os outros. E a Suzy pegou muito no meu pé em relação a isso, muito. Porque muita coisa eu deixei de fazer, deixei de conquistar por estar ajudando os outros e não me ajudando. E isso foi muito importante, eu entender que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto, vou pensar em quem ainda. Não vou sair ajudando, a gente não pode sair ajudando todo mundo, não. E eu trabalhei numa empresa que eu ia fazer em 2020 10 anos que eu estava na empresa. E uma das líderes, eu escutei ela falando que eu não era apta a fazer o que eu fazia. Aquilo me incomodou. Eu falei, gente, como assim? Estou 10 anos na empresa e não sou apta. Chamei meu coordenador, porque eu sou ousada. Muita gente fala que eu sou metida, mas eu sou ousada. E eu dei o feedback para ele, e eu falei para ele, peraí, eu estou 10 anos na empresa, quase 10 anos, eu não sou apta, quem não é apta é vocês, que está com uma funcionária que não é apta. Me manda embora. E eu consegui, na pandemia, aproveitei e fui mandada embora, em dezembro. Fiz 10 em outubro, dezembro, fui mandada embora. E comecei a empreender. E faz 5 anos que eu empreendo. Entrei num sonho que não era meu, de ter loja, não deu certo, saí. Montei meu podcast, não deu certo. E aí eu falei, pera, o que é meu? O que eu gosto? Gosto de samba, gosto de música. Fui convidada a fazer um evento, e faz 2 anos, e desde 2023, eu sou produtora artística. Então, hoje eu trabalho me divertindo. Eu vou para o samba e sou paga para ir para o samba. Sou pedagoga, dei aula por 5 anos, educação infantil, amo criança, amo ser educadora, pedagoga, mas gosto muito de dinheiro, né, gente? Nasci linda, não nasci rica, então por isso que eu fui para essa empresa, voltei a trabalhar na empresa, uma seguradora. E aí, agora, eu sou pedagoga, porque eu sou professora de instituto, eu trabalho com samba, que eu amo muito, e uma coisa que eu deixo para vocês, nós, dona de si, a gente não tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. A gente jamais pode ter essa síndrome, porque a gente está sempre em processo de transformação, evolução e mudança.
Começou uma coisa, não deu certo, não tenha vergonha, parta para outra e vamos se achar. Eu falo porque hoje eu me achei. Assim, eu ensino aprendendo com vocês, porque nesses 4 anos é muito aprendizado com as histórias que eu escuto, com a troca. Então, a gente tem sim que mudar e ser feliz agora. E outra coisa, sou solteira, não tenho filho, tenho 51 anos, uso cropped, que eu sou uma mulher aqui de 50 anos que eu uso cropped, e mulher solteira sem filho é feliz sim, tá bom, gente? Porque a sociedade quer impor que a gente não é feliz, a gente é feliz sim. Eu sou muito feliz e fervo, que vocês não têm noção. E, ó, para finalizar, estou de vermelho, não estou de batom vermelho, mas estou de vermelho, como diz a Suzy, que a gente tem que usar batom vermelho, a gente pode usar o que a gente quiser, a gente pode ser o que a gente quiser ser. O importante é a gente deixar a nossa protagonista no jogo e ser feliz agora. Amo vocês. Beijo! Ai, estamos junto no cropped, Elaine. Adorei. Vamos então agora, porque é uma família de mulher bonita, né? Não é só a Elaine, nós temos Lohane, que é sobrinha da Elaine, que também é nossa educadora de São Paulo. Lohane está por aí? Tudo bem? Boa noite. Dá para me ouvir? Tá, dá para ouvir bem. Ah, então tá bom. Então, meu nome é Lohane, eu tenho 34 anos. Lohane? Voltei, desculpa, caiu aqui, não sei o que aconteceu. Ficou nervoso o computador. Aí. Então, eu sou Lohane, eu tenho 34 anos, sou mãe. Conheci o Instituto através da Elaine, né? Ela falava muito do Instituto para mim. E eu falava, ai, não, agora não, estou na faculdade, muita coisa para fazer, não vou entrar nessa, não. E aí, em 2024, né, depois de pensar bastante, ela, vai, é só oportunidade. Eu falei, vamos tentar, vai. Seja o que tiver que ser. E aí me inscrevi no Instituto e foi assim, divisor de águas na minha vida, né? Bom, eu trabalhava, né, com meu pai, e o meu pai faleceu em 2019, e eu acabei assumindo o escritório sozinha, né? Por ser mulher, muitos clientes saíram, né? Falaram que não queria mais, que não ia ficar comigo, porque eu sou mulher, enfim. E aí eu comecei a desafiar, né? Tipo, em várias questões para vencer isso. Então, eu tinha medo de falar com as pessoas, eu tinha medo de cobrar. Então, muitas vezes, eu fazia trabalho de graça, com medo daquele cliente não ficar comigo. E então, assim, eu trabalhava praticamente só para aprender, né? E não tinha um retorno financeiro. Né? E quando eu entrei na jornada, foi realmente aonde destravou a minha chavinha, né? Ouvir a Suzy falar que eu tinha que deixar a vilã de lado, né, e acionar a minha protagonista, foi quando eu falei, é isso que eu preciso, sabe? Eu não tenho que ter medo das pessoas, eu não tenho que ter medo de falar, eu não tenho que ter medo de cobrar, porque esse é meu trabalho, é daqui que sai o meu dinheiro, é daqui que sai meu ganha-pão, é daqui que eu sustento a minha filha, né? Eu sou mãe solo. Então, assim, é daqui que eu vou vou transformar a minha vida, realizar os meus sonhos. E aí foi quando eu virei a chavinha, né? De realmente me dedicar e ser uma profissional de grande valor, né? Que as pessoas olhassem para mim não pelo valor que eu cobrava, e sim pela profissional que eu sou. Né? Então, hoje eu sou formada, né? Em gestão de RH, sou formada em contabilidade, né? Tenho a minha cartela de clientes, onde são pessoas que eu confio no meu trabalho, né? Eu cobro o preço que eu tenho que cobrar pelo meu trabalho, né? Pelo que eu entrego para eles, né? Perdi a vergonha de falar em público, porque eu morria de vergonha, né? E o Instituto me ajudou muito
nisso, de falar em público, de trabalhar essa questão de gravar vídeos e falar com as pessoas, né? Esse foi o ponto também muito primordial, porque eu morria de medo de falar, morria de medo de gravar vídeos. E então foi isso, né? Hoje eu agradeço, né, a oportunidade, a minha vida assim mudou financeiramente muito, né? Hoje eu tenho assim uma cartela maravilhosa. Não vou dizer que, né, não é fácil, porque é um degrauzinho por dia, né, que eu venho vencendo. E esse ano a oportunidade de ser educadora foi um divisor de águas imenso em minha vida, né? Foram 4 meses, só de pensar, tenho até vontade de chorar, mas foi uma oportunidade imensa na minha vida, né? Eu vinha passando por N problemas, né? E ver e ouvir a história de cada pessoa que passou por aqui, cada acelerada minha, elas não imaginam o quanto elas mudaram a minha vida. Então, assim, é maravilhoso, sabe? Eu falo que todo mundo que tiver a oportunidade tem sim que entrar no Instituto, porque é transformador. Eu não sei nem o que dizer, assim, de verdade, é muito transformador. E esse ano foi mais ainda. Eu posso dizer que eu vou encerrar 2025 sendo uma nova Lohane. Como eu terminei 2024, esse ano será outras oportunidades. Então, assim, eu só tenho que agradecer, gratidão de verdade. Querida, não faz a gente chorar agora, Lohane. Quarta-feira de noite, não estou preparada. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Temos mais 2 educadoras que são novas nesse ano também, que entraram numa parceria muito legal, representando uma ONG de São Paulo, né, que é um Grêmio Heliópolis, que é uma comunidade muito forte em São Paulo. E não foi fácil fechar a parceria com o pessoal de São Paulo, né? A gente teve ali um pouquinho de atraso, mas também quando entraram com tudo. Então, eu vou chamar primeiro a Bianca, mas se a Ingrid quiser pular na frente, Bianca está por aí? Oiê! Cadê você? E aí, meu amor, pode falar. Ai, eu tô nervosa. O coração tá saindo pela boca. Então, eu sou a Bianca Lima, eu sou vice-presidente do Grêmio Heliópolis, sou professora de educação física na área escolar a vida inteira, né? Dei uma pausa o ano passado para descansar a cabeça, mas eu costumo dizer, me dá 50 crianças, mas não me dá 10 adultos, que eu não dou conta, ou eu não dava conta, né? A nossa associação hoje ela é totalmente organizada por mulheres, né? Então, a gente tem um grupo muito forte e as nossas atividades elas eram em prol da comunidade, né? Elas se unem para fazer atividade física, mas é aquele grupinho, né? Um grupão, na verdade. E a gente está bem feliz com a parceria, foi bem bacana. E aí, né, nós somos bebezinhas aí na jornada ainda, né, entramos aí como educadora e acelerada ao mesmo tempo. Eu não empreendo, mas eu aprendi demais com a jornada, principalmente a cuidar de mim, de me colocar em primeiro lugar, né, eu sou aquela que é pau para toda obra, mas quando a obra é minha, não aparece um, né, então a jornada me ensinou aí a dizer não para quem diz não para mim, a não priorizar quem não me prioriza, né? A ter mais empatia por mim mesma, a cuidar de quem cuida de mim. E, Ju, e meninas, né? Que mais me deixou impactada é eu conseguir me conectar com tantas histórias lindas através de um celular, né? Então, ter impactado aí na vida da Dona Esther, na vida da Ana Carolina, na vida da Débora, na vida da Ieda. A Ieda, ela é esposa do meu primo, né? Mas eu não imaginei o quanto essa minha pequena ação pudesse gerar tanto significado para ela, assim, sabe? Sou apaixonada por ela, apaixonada pelo meu primo, e eu acho que eu nunca consegui fazer nada tão grande antes, e a jornada foi algo imenso que eu conseguia, com meu pequeno trabalho, fazer na vida dela, assim.
E das demais, né, Dona Esther, a Ana Carolina, que são pessoas, assim, eu gosto muito do contato físico, sabe? Eu sou muito do abraço, são pessoas que eu quero abraçar muito no dia 4, assim, para agradecer, porque como a Lohane disse, né, elas também não têm noção do quanto elas me ajudaram como um ser humano, quanto mulher, né? E eu tô nervosa, viu, gente? Porque eu não gosto muito de falar em público, então desde quando foi anunciada isso, que eu, tipo, falo, eu tenho tanta coisa para falar e fico ensaiando no chuveiro que falar, mas eu não consigo. Não consigo mesmo, eu fico emocionada também, porque a gente tem tanto problema, né, Ju? A gente tem tanto problema e quando a gente ouve outras histórias, parece que o nosso problema ele fica tão pequenininho e que uma ação nossa a gente consegue mudar a vida dessas pessoas que a gente nem conhece fisicamente, né? Enquanto Grêmio, agradecer a parceria. Não sei como que será, né, no próximo ano, né, gente? Uma outra coisa, tá? Que eu aprendi também com a jornada a cuidar da nossa associação. Então, assim, foi um processo que a gente está no processo de documentação, que a gente tem 20 anos, mas para o governo tão pequenininho, quando a gente já podia estar bem, bem maior, né? Então, a gente está numa fase aí de muita documentação, de conseguir vários projetos, e isso a gente conseguiu dar esse pontapé aí depois da jornada, né? Então, obrigada mesmo. Foi mágico. Acho até que eu sou uma pessoa assim que eu me cobro muito, eu acho que eu não consegui, e eu acho, tá, como Bianca, que eu não consegui me dedicar tanto quanto eu acho que eu poderia, mas a minha jornada de trabalho está muito extensa, né? Os primeiros meses eu estava de home office, estava numa vida que eu pedi para Deus, mas precisei voltar para o presencial, então na minha cabeça eu fiz pouco, mas aí quando eu vejo o relato, eu acho que a gente fez o que tinha que ser feito para aquelas pessoas que precisavam ser impactadas, que eram essas que eu citei e tantas outras. E é isso, obrigada. Fortes emoções hoje, hein, gurias? Desculpa, acho que eu passei do tempo. Não, obrigada, Bianca. Foi linda a tua fala, importante. A gente nem imagina, às vezes, que toca em pontos tão importantes assim, né? Então, tá, vou passar para a Ingrid aqui, porque senão eu já começo a chorar também. Ingrid, tá aí, meu bem? Praticamente não, porque eu tô sem alma. Eu acho que comi todas as unhas que eu tinha. Enfim, eu sou muito ruim para falar em público, vocês não têm noção. A Elaine sabe, porque ela foi. Você tem que falar, você tem que falar. O Instituto tá me ajudando nisso, mas vamos lá. Eu me chamo Ingrid Lura Gonzaga, tenho 29 anos, sou da comunidade do Heliópolis. E assim, a minha família é de muitas mulheres, então assim, eu sempre tive isso na minha casa, mulheres sempre ajudando mulheres. E a minha tia Edilene, eu vou chorar. A minha tia Edilene, ela sempre teve um projeto muito bom em Heliópolis, ajudando as mulheres, a ginástica, e eu pequenininha ia com ela. E eu cuidava das outras crianças para as mães fazer ginástica. Então, eu sempre tive isso na minha vida, de ajudar. Só que quando era comigo, eu sempre era em segundo lugar. E a jornada me ajudou muito nisso. Mesmo que você ajude uma pessoa, ou que a pessoa te ajudou, tá tudo bem você falar não, às vezes, para aquela pessoa. E eu acho que a jornada, ela me deu uma virada total na minha vida, porque eu tava com muitos problemas também, aconteceu bastante coisa, assim, esse ano. Inclusive, eu perdi um bebê, muitas coisas aconteceram, enfim. E quando eu comecei a assistir, eu falo que eu sou educadora e acelerada, porque eu sempre tive a vontade de ter o meu negócio, mas eu falava, como que? Como que vai começar do nada, sem saber? E aí eu fiquei pensando, e eu tô conseguindo abrir a minha loja, ainda não tá 100%, mas eu entendi que não é da hora do dia para a noite, que é aos poucos, e hoje, assim, o meu projeto tá criando forma, graças ao Dona de Si, totalmente. Eu deixava muito a vilã conta da minha vida, e hoje, assim, ela nem luta mais, é só protagonista o tempo todo, ela chega e fala, não, pode voltar para onde você estava. E eu só quero agradecer, porque eu acho que eu sou a mais nova, né, de todas, e estar nesse lugar aqui é maravilhoso, é um privilégio. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês, sério, de verdade, a Elaine também, porque
ela não sabe, mas impactou bastante as falas dela aí para mim. Eu acho que ela foi um pouquinho assim, a minha educadora. Eu sou educadora e teve uma ali, sabe? E foi maravilhoso. A Ju tem muita paciência. A Claudinha, então, acho que ela fala, essa menina é doida. Que eu falo, Claudinha, pergunto várias as coisas, né? Mas eu quero agradecer totalmente vocês. E é isso. Eu vou falar muito, porque eu já tô toda vermelha aqui. Gurias, vocês foram maravilhosas. Olha só, Ju, não teve. Fala, Bianca. Ju, desculpa, esqueci de falar uma coisinha importante, tá? Eu sou mãe de 3 filhos e eu também uso cropped, tá? Sim, também uso. Eu tenho 2. A gente pode fazer o uniforme da Dona de Si, todo mundo de cropped, né? Gurias, eu só vou pegar aqui o link da nuvem de palavras, senão a Flavinha me mata, porque eu quero dar os recados antes de abrir para as perguntas. Gente, eu tô com dor nas minhas bochechas aqui de rir para vocês, não rir com vocês, mas assim, histórias lindas, porque a gente fica sabendo das histórias das aceleradas, mas as das educadoras também são incríveis, né? São mulheres que se superaram e continuam se superando a cada dia. As educadoras, elas já foram aceleradas, já assistiram a jornada e elas continuam assistindo às aulas, né? Que nem a Eli falou, às vezes eu vou lá assistir, às vezes eu preciso tomar uns tapas na cara da Suzy de novo, a Elaine já assistiu várias vezes, a Claudinha, que é a nossa gestora das educadoras também, nossa coordenadora, também assiste, eu também assisto. Então, assim, somos um grupo de mulheres buscando se melhorar o mundo. E quando a gente, como eu falei antes, né, quando a gente ajuda o outro, eu falo como tendo uma ONG, e a Bianca vai concordar comigo ali também, quando a gente ajuda o outro, isso dá um retorno para a gente. É uma coisa muito maluca, assim, parece que é um presente para a gente, né? Então, eu imagino que seja isso também que a Suzy receba esse carinho, mesmo que à distância, às vezes, ela também recebe toda essa energia do bem aí. Vamos escrever palavras maravilhosas para as nossas educadoras, por favor. Depois a gente vai abrir ali para as perguntas. Enquanto isso, eu vou dar recados aqui, porque essa aula vai ficar gravada também, para quem não conseguiu assistir agora. Obrigada pelas histórias lindas das educadoras. Eu tinha certeza que ia ser uma aula fantástica, com histórias muito ricas de vida, né? Quero dizer que nós estamos finalizando o trabalho das educadoras de 2025. O contrato delas se encerra, infelizmente, agora dia 31, no domingo, né? Mas a gente vai manter os grupos ali. Como a Suzana viria em agosto e agora só vem em outubro, eu e a Claudinha vamos continuar ali mandando os links de mentoria para vocês continuarem tendo algumas aulas, tá? As educadoras que quiserem ficar nos grupos, continuam nos grupos, mas eu e a Claudinha que vamos movimentar mais ali, mandando os links das aulas e também passando as informações. A gente está fechando os lugares que vão ser os encontros presenciais, tá? Mas as gurias já devem ter passado as datas para vocês, de cada local, e o turno. A gente não sabe exatamente o horário certinho, mas vocês já podem se organizar que no sábado de manhã, dia 18, por exemplo, 18 de outubro, vai ser lá em Brasília. E aí vocês vão saber ali também as datas certinhas, tá bom? As gurias também já nos passaram, eu já tive reunião com quase todas as praças, para saber os nomes das pessoas que vão receber a premiação. São 10 mulheres premiadas por localidade. Então, se a sua educadora chamou você e disse, olha só, você está sendo cotada para receber um prêmio, fica atenta. Você vai ganhar presentinhos da mãozinha de Suzana Pires, tá bom? E eu acho que os meus recados eram isso. Ó, bombamos ali na nuvem, hein? Maravilhosa, superação, maravilhosa. Eu sou cegueta, Flavinha, me ajuda. Acolhimento, inspiração, gratidão, amor. Meta, entrega, mudanças, força feminina, fortalecedora, sororidade, oportunidades, legado, ressignificar, extraordinária, generosa comigo,
entrega, bênçãos, gratidão, autoestima, retribuição, força, influenciar, guerreiras, potência, mulheres fortes. Obrigada, meu amor. Eu vou fechar a gravação agora e eu vou pedir para uma pessoa falar. Eu acho que ela vai me matar. Mas como a gente está em outra cidade, talvez eu consiga sair correndo.